Oi gente, tudo bem? Mais uma semana aqui com vocês, mais um vídeo. E eu gostaria de agradecer as pessoas que se inscreveram, que curtiram, tá? Muito obrigada mesmo pela força e é isso aí, que Deus abençoe vocês, através dessas reflexões. Então, gente, hoje o assunto tem a palavrinha culpa no meio, mas eu vou explicar para vocês e eu espero que vocês, junto comigo, reflitam e que vocês consigam levar, né, alguma coisa para a reflexão de vocês, reflexão diária ou, enfim, né, mensal de vocês. Então, gente, antes eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que uma vez a minha mãe me contou que foi uma missionária na igreja dela, e ela foi até a África para fazer um trabalho em um determinado local. Sendo que a cultura de lá, desse determinado local, ensinou, né, ou os mais velhos, os anciãos, ou as mais velhas ensinaram aos mais novos que eles não deveriam chegar perto do homem branco, porque senão eles iriam contaminar a alma deles, né? Eles sendo negros, o homem branco iria contaminar a alma deles. Sendo que essa missionária, ela explanou o seguinte: irmãos, isso é uma coisa, isso é influência maligna, é demoníaco. Gente, sendo ou não sendo, eu acho que a gente tem que pensar no seguinte: será que não tem um envolvimento, uma questão histórico-social no meio também? Porque o que a gente sabe da história é sempre a elite branca querendo se impor, o negro como escravo, racismo, preconceito, essa marginalização do negro. E eu acho que vale a pena considerar essa opção também, porque é aí que eu chego no tema de hoje, que é a gente querer culpar, como observou muito bem o pastor Neil Barreto em uma pregação dele, a gente querer culpar as influências malignas ou o diabo por todo esterco social. Foi essa a palavra que ele usou, a expressão que ele usou foi essa, porque o assunto de hoje é esse, é a gente querer culpar uma falha nossa, um erro nosso, um vacilo nosso, a gente querer culpar o diabo por isso, porque é muito mais conveniente. E eu não sei se foi o pastor Neil que falou também isso, que eu assisto muito ele, eu super recomendo para vocês. Também na pregação, em uma das pregações dele, eu acho que foi ele quem falou que para muitas pessoas o diabo é uma bênção, porque o cara já é culpado mesmo, já está sujo mesmo, e o que tem que culpar ele, né? É mais fácil. Então, assim, gente, o assunto de hoje é esse, é a gente querer culpar, né, o diabo por algo que a gente fez. E eu vou deixar uma referência bíblica aqui hoje. Eu sei que no último vídeo eu não deixei, mas hoje eu vou deixar para vocês, que está em Marcos 7, 21, 22, que está registrado o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Tá, gente? Essa aqui é a versão JFA, João Ferreira de Almeida. Mas, enfim, a gente viu na palavra, e quanto à palavra eu entendo que não tem muito argumento, mas a gente entende que já está dentro do homem. É o homem, é o homem. A questão não é você, não que o homem seja na sua totalidade ruim, mas, sabe, nem todo mundo é 100%. Como uma amiga me disse uma vez, todo mundo tem o seu 50% bom e 50% ruim. Então eu não posso culpar ou o diabo, ou seja quem for, por algo que eu fiz, por algo que eu quis fazer. Tá? Até o apóstolo Paulo já fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Entendeu? Então, assim, a gente não pode chegar, pegar todo o nosso esterco social, by pastor Neil Barreto, e colocar a culpa no diabo. Sabe por que a gente faz muito isso também? Não só cristão, mas a humanidade acaba fazendo muito isso porque mexe no ego. Sabe? Porque é difícil admitir que errou. Quando a gente vem com uma cultura totalmente legalista, sabe? Então é muito difícil a gente admitir que errou, admitir que fez algo errado, sabe?
É muito difícil quando a gente só quer acertar, 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 e quando a gente erra, quer colocar a culpa em alguém. Sabe? Então, assim, gente, nós quem fazemos. O vacilo, por muitas das vezes, é nosso. Mas aí o que a gente faz? Aproveita que o chifrudinho já tá todo errado, já é o todo errado da história e culpa ele. Entendeu? Então é mais fácil eu falar que é uma influência demoníaca, uma influência maligna. O povo, que essa missionária foi fazer um trabalho junto com eles na África, fala que é uma influência maligna, eles dizerem, que não podemos chegar perto do homem branco porque ele vai contaminar a nossa alma, do que reconhecer ou considerar ou pensar a respeito de uma possível questão histórico-social, onde o branco sempre querendo se impor, sempre querendo ficar acima, sabe, e marginalizando os considerados, né, desprivilegiados. Então, assim, gente, é algo comprovado. Tem uma questão histórico-social no meio da treta. Então, gente, ao invés de admitirmos que o erro é da sociedade, uma sociedade burguesa, elitista, né, ao invés de pensar a esse respeito, a gente culpa quem? O chifrudo. A gente culpa o diabo, entendeu? Porque é mais fácil, é mais conveniente pra gente culpar ele do que assumir o nosso erro. Seja nesse contexto dessa situação específica, ou seja em outras situações da vida, sabe? É muito comum a gente às vezes... Quer ver um exemplo? Uma vez eu tava tomando banho, aí tava tudo molhado o chão, todo molhado. Eu sem chinelo, porque eu costumo tomar banho de chinelo. Aí eu levei um escorregão muito feio. Aí automático, cara, porque é uma coisa muito automática. A gente fala, ah, diabo, hoje você tá furioso comigo. Mas olha a situação que eu tava, o chão todo molhado, eu sem chinelo, cheio de sabão. Eu tava pedindo pra escorregar. Então, gente, pra finalizar, porque as reflexões são bem rápidas, né? Só pra gente ver se consegue levar um choque de realidade. Isso é pra mim também, sabe? Não é pra criticar ninguém, mas é primeiramente pra mim. Porque vamos começar a assumir os nossos erros. Vamos começar a querer trabalhar o ego. Porque eu sei que é difícil, porque nós como seres humanos, a gente não quer estar errado, a gente não quer receber crítica. A gente fala, é construtivo, mas dentro da gente a gente sabe que a gente não está querendo levar crítica. Então, assim, gente, vamos parar de culpar o chifrudinho, tá? E vamos assumir o nosso erro, tá bom? Vamos assumir que a gente erra, que a gente é ser humano, a gente erra. E o nosso ego tem que se trabalhar, nosso ego tem que, cair, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Se tiver qualquer dúvida, sei lá, coloca no comentário. Enfim, gente, eu tô aqui pra expor essas reflexões e eu espero que vocês gostem, tá? E que o Senhor abençoe muito vocês, que vocês tenham uma sexta-feira maravilhosa e um final de semana maravilhoso também. Beijo, fiquem com Deus.